Olá, pessoal! Primeiramente, é um prazer imenso estar participando desse evento. Eu fico muito feliz sempre que eu recebo convites desse tipo e participar de um evento como esse, falando de realização profissional, que é uma coisa que sempre fez tanto sentido, sempre teve tanta ressonância com a minha própria história, para mim, está sendo um presente muito grande. Para quem não me conhece, eu sou a Flávia Melissa, eu sou psicóloga especializada em medicina chinesa, em práticas energéticas orientais. Eu venho há alguns anos já desenvolvendo trabalhos em grupo pelo Brasil, retiros, cursos, workshops e seminários na área do desenvolvimento humano. E é uma grande paixão para mim trabalhar com o ser humano. Eu tenho um projeto de distribuição de material motivacional e inspiracional nas redes sociais, Facebook, Instagram, um canal de vídeos no YouTube. Então, se você não me conhece, eu convido você para conhecer um pouquinho mais do meu trabalho e acompanhar aí esse trajeto que a gente vem fazendo juntos através das redes sociais já há alguns anos. Para mim, poder participar de um evento como esse é uma oportunidade muito grande antes de pensar em colaborar com o caminho de outras pessoas. Toda vez que eu recebo um convite como esse, acaba sendo uma oportunidade muito interessante de reavaliar em que momento da minha trajetória eu tô. Como eu sempre digo, o ouvido que escuta primeiro tudo aquilo que a minha boca fala é o meu próprio. Então eu tenho certeza de que tá falando aqui com vocês nesse momento vai ser muito importante para mim também, né? Quando a gente fala, né, em realização profissional, para mim isso tem muito a ver com a minha história, porque eu tenho uma trajetória pessoal de busca dessa realização profissional sem conseguir encontrar essa realização profissional em lugar nenhum, né? Compartilhando um pouco disso que eu tô contando, eu sou psicóloga, eu me formei na faculdade de psicologia em 2001 e logo depois que eu saí da faculdade eu segui o caminho que era o caminho válido, né? O caminho aconselhável. Então, eu procurei um curso de aprimoramento profissional, de especialização em psicologia clínica, porque eu gostava de trabalhar com seres humanos. E fui lá eu para o Hospital do Servidor Público aqui em São Paulo, uma das instituições hospitalares de referência dentro do estado de São Paulo e dentro da cidade de São Paulo. E lá eu fiquei por um ano, né, estudando a psicologia clínica, atendendo pacientes, me aprofundando nessa área que até então era a área que eu tinha escolhido para passar então o resto da minha vida, né? E quando eu acabei o curso, então eu montei o consultório e comecei a trabalhar com pacientes em atendimentos individuais, sempre com muita vontade de colaborar para a vida das pessoas, mas sentindo falta de alguma coisa que eu não sabia exatamente o que era, né? Eu fiz um longo trajeto para conseguir descobrir o que era esse algo que estava faltando, né? E esse algo que estava faltando eu busquei, então, em um projeto do governo, né? A gente desenvolveu um projeto de usabilidade, né? Para quem não sabe o que é isso, assim, as cidades que têm o poupa-tempo, unidades do poupa-tempo, né? Quando você perde o seu documento, você vai lá no computador e você, no próprio poupa-tempo, você faz um boletim de ocorrência dessa perda de documento, por exemplo. E eu era a pessoa responsável por testar as interfaces com os usuários e entender de que forma essa interface poderia ficar mais inteligente, né? De que modo, como o usuário conseguiria fazer esse boletim de ocorrência ou esse serviço online com mais rapidez, com mais facilidade. E nesse projeto eu fiquei também durante um ano. Paralelamente a isso, eu fui desenvolvendo outras atividades, eu gostava de dançar, então teve uma época que eu me envolvi muito com forró, e aí depois eu acabei mudando, né, a minha área e fui trabalhar num acampamento de férias, né? Eu era responsável por toda a parte
educativa, né, psicológica, educativa dos acampantes durante a temporada de férias e também o treinamento de monitoria especializada, e lá no acampamento eu fiquei durante 4 anos. Depois desse acampamento de férias, eu então me mudei para a praia. Eu queria ter essa experiência de morar sozinha e de morar na praia, então eu passava 5 dias por semana em Ilhabela, aqui no litoral norte de São Paulo, onde a minha família sempre teve uma casa de veraneio, e vinha para São Paulo. Concentrei todos os pacientes de consultório, porque eu nunca abandonei o consultório, em 2 dias na semana, e então eu ficava indo e vindo, né, dessas 2 localidades. E então, em 2008, eu comecei a fazer o meu curso de pós-graduação em acupuntura, né? Eu sempre me interessei muito pelas medicinas alternativas, né? Eu, na adolescência, tive um transtorno alimentar, então, ao longo, enquanto tudo isso acontecia como pano de fundo da minha vida profissional, eu também comecei a me especializar na área de transtornos alimentares, e eu tive a minha atenção chamada para como existia uma ligação tão profunda entre a sintomatologia física, no caso dos transtornos alimentares, e as questões emocionais, né? Como tudo aquilo era uma manifestação das emoções no corpo, né? Então eu tive a minha atenção naturalmente chamada para uma área da medicina, que foi a medicina chinesa, mas poderia ter sido qualquer outra, que entendesse o ser humano de uma forma holística, né? Que entendesse o ser humano de uma forma completa, né? Entendendo o ser humano como um ser multifacetado, com expressões emocionais, expressões mentais, expressões físicas e expressões energéticas. E aí eu fui fazer o curso de acupuntura. Em 2009 eu tive a experiência de passar 3 semanas na China, aprofundando um pouco o conhecimento, mas basicamente era turismo cultural. E quando eu voltei da China para o Brasil, eu estava com essa busca pela realização profissional, já estava assim, né, realmente transbordando, né, de dentro de mim. Eu me surpreendi, né, talvez admitir para mim mesma o quanto eu estava infeliz com as coisas que eu estava fazendo, o quanto eu vinha buscando algo em algum lugar que eu não sabia o que era, e como eu me senti realizada naquelas 3 semanas que eu passei do outro lado do mundo, na China. Então eu voltei fortemente decidida a terminar a minha pós-graduação, vender o meu carro, encerrar a minha clínica, que era uma clínica estruturada, era uma clínica bem sucedida, e me mudar para a China para me especializar ainda mais e para buscar um pouco mais daquilo que eu tinha sentido naquelas 3 semanas. A experiência que eu tinha tido naquelas 3 semanas tinha sido de experimentar uma realização profissional que até então eu nunca tinha sentido antes aqui no Brasil. E foi isso que eu fiz. No começo de 2010, eu terminei o meu curso de pós-graduação, arrumei as minhas malas e me mudei pro Império Vermelho, né? Eu fui para passar 3 meses, acabei ficando bem mais do que isso. Quando eu voltei pro Brasil em 2010, eu estava fortemente decidida a abandonar a psicologia e me dedicar de corpo e alma à medicina chinesa, né? Eu queria atender pessoas em acupuntura, casos de infertilidade, dor no joelho, enxaqueca crônica, queria tirar aí a sintomatologia dos tratamentos quimioterápicos de pacientes com câncer, completamente cindida com a psicologia, porque eu dei esse significado de algo que eu não tinha sido capaz de encontrar realização na psicologia. Briguei com a psicologia. E ao longo do ano de 2011, né, eu buscando, né, transformações na minha própria vida e buscando algo que me agregasse um pouco mais de sentido, comecei a frequentar uma associação, comecei a frequentar um lugar aqui em São Paulo, que é a Sociedade Taoísta, que me apresentou, porque na China eu entrei em contato com a filosofia taoísta, com as práticas meditativas, com o Qigong e as práticas energéticas chinesas, e então para mim fez muito sentido trabalhar um pouco a minha própria energia e a minha própria,
o meu próprio sentido de vida através da filosofia taoísta, né? E aí eu frequentei a Sociedade Taoísta, me iniciei em filosofia taoísta, eu me tornei instrutora de Qigong médico e foi uma coisa incrível assim para mim, porque eu tive a oportunidade de interagir com pessoas completamente diferentes e eu tive a oportunidade de conhecer uma pessoa que se tornou muito especial na minha vida, que é o sacerdote da Sociedade Taoísta daqui de São Paulo, o Wagner Canalonga, que além de psicólogo, né, além de sacerdote, ele era psicólogo e acupunturista. Então foi uma pessoa que primeiramente me chamou a atenção. Ele falou: Flávia, tudo que acontece na medicina chinesa e nas tradições orientais, elas são inclusivas, elas não jogam nada fora, né? E você está querendo trabalhar desprezando algo que fez parte do seu caminho, que foi a sua formação como psicóloga, e está querendo abrir uma porta nova, jogando fora um conhecimento muito importante. Você perde muito com isso. Ele foi a primeira pessoa que me chamou a atenção para algo que todos nós fazemos, né? Quando a gente entende que algo que a gente está fazendo não está agregando valor à nossa vida, não está trazendo realização para a gente simplesmente abandona, ao invés de pensar em transformar, ao invés de pensar em criar uma ponte entre aquilo que me encanta e aquilo que eu tenho como background na minha vida e ele me chamou a atenção muito fortemente para isso. Na mesma época, uma série de mudanças aconteceram. Eu dividia um consultório e aí eu vim para um consultório que foi só meu, né? Tive tempo de sobra. Nessa época eram muito poucos pacientes que eu atendia, estava reconstruindo a minha vida profissional na volta da China e aí eu tive muito tempo livre. Eu estava passando por um momento de transformação pessoal muito grande, eu tive também abuso de substâncias, né? Eu fumava muito, tinha o hábito de beber bastante, eu comia carne e nessa época foi uma época de reinvenção muito grande da minha vida, muito interessada, empolgada com as práticas energéticas e eu parei de comer carne, eu parei de fumar, eu parei de beber e nesse momento esse processo de transformação pessoal me fez me sentir muito só. Diante dessa solidão eu comecei a gravar vídeos pela internet, né? E esses vídeos mudaram a minha vida. Eles mudaram a minha vida porque eles eram uma oportunidade de eu falar sobre coisas que aconteciam comigo, coisas que eu não podia conversar com as pessoas que eu conhecia porque elas não estavam passando pelo mesmo processo que eu. E então eu conversava sobre essas coisas com pessoas que eu não conhecia e que passaram a me escrever e passaram a querer ser atendidas. O meu consultório ele lotou de um dia para o outro e então eu conheci pessoas que me apresentaram pessoas, que me levaram para lugares, que me apresentaram novas ideias e então eu comecei a trabalhar com grupos, né? Desenvolvi uma série de trabalhos pelo Brasil com os grupos. No meio desse caminho todo conheci minha alma gêmea, meu companheiro, Ricardo, pai do meu filho, porque eu tô grávida, eu tô agora, o neném tá previsto agora para o início de junho. Então é assim que eu estou hoje. E por que eu fiz, né, essa retrospectiva gigantesca para falar com você a respeito de algo que eu acho que é fundamental nesse processo, quando a gente pensa em realização profissional, que é o processo pessoal presente na realização profissional. Porque a pergunta que eu quero fazer para você nesse momento é: você acha que existe chance de você ser realizado profissionalmente se você não for realizado pessoalmente? Existe realização profissional sem que ela também passe pelo pessoal? O que você acha sobre isso? Uma coisa que nós fazemos assim, e acho que é algo muito presente na civilização ocidental, na sociedade ocidental, e ter tido a oportunidade de viver na China durante quase um ano, eu tive essa percepção, que é apenas a minha percepção, mas foi uma percepção que eu tive, é que a nossa sociedade ocidental, ela é muito boa em dividir o ser humano, né? A nossa visão cartesiana das coisas faz com que nós enxerguemos o ser humano de uma forma absolutamente segmentada. Então a gente enxerga
essas diferentes facetas que nós temos, mas que são facetas de uma mesma coisa, como se fôssemos um diamante com diversas facetas diferentes. A gente pega essas facetas e a gente acredita piamente que cada faceta dessa é um todo, né? Então, existe a Flávia profissional, existe a Flávia amiga, existe a Flávia esposa, existe a Flávia que vai ser mãe, existe a Flávia filha, existe a Flávia irmã, quando na verdade sim, existem todas essas facetas, mas são facetas de uma mesma pessoa, de um mesmo ser, que é a Flávia, que é você. A gente pode pensar, a gente está aqui participando de um congresso de realização profissional, mas na minha visão das coisas, falar do profissional, falar da realização profissional, sem pensar no aspecto humano envolvido nesse profissional do qual a gente está falando, é realmente desprezar uma parte muito importante do processo, porque quem se realiza é a pessoa, quem se realiza é o ser humano, né? Eu não conheço pessoas, e falo isso com bastante crença nisso que eu vou dizer, eu não conheço pessoas que sejam realizadas profissionalmente e que sejam infelizes no campo pessoal, né? Uma pessoa realizada profissionalmente, sem que isso passe pela realização pessoal dela, e uma pessoa realizada pessoalmente, sem ser realizada profissionalmente, eu acredito que quando a gente fala em realização profissional, pessoal, realização amorosa, realização de qual esfera a gente estiver falando, a gente tem que falar do ser humano que está exercendo aquilo. E é isso o que eu tenho como referência na minha história. Uma coisa que eu sempre digo é que eu não tenho como levar pessoas onde eu nunca fui. O meu processo hoje, se eu digo para alguém, né, eu me considero uma pessoa realizada profissionalmente. Sim, eu me considero uma pessoa realizada profissionalmente. E o que é isso, né? O que é, no meu entendimento, realização profissional? É quando eu quase não diferencio o meu trabalho da minha vida pessoal, né? Eu, ao longo do tempo, e sem que eu tivesse essa intenção, eu fui construindo uma identidade profissional completamente em volta dos meus interesses pessoais, né? Eu estudei psicologia porque eu tinha uma paixão muito grande por ser humano e escolhi a área clínica em virtude disso, e eu fui trabalhar com interfaces do governo porque eu tinha também um interesse de como que a tecnologia poderia ser colocada a dispor do ser humano, de como melhorar a comunicação entre um homem e uma máquina, de que modo a gente poderia estreitar esses vínculos. E eu fui estudar medicina chinesa porque eu fui trabalhar num acampamento de férias porque eu tinha interesse em grupos de pessoas. E eu fui estudar medicina chinesa porque eu entendia o ser humano como algo holístico, e na minha visão a psicologia clássica tratava o ser humano como uma mente e um corpo, algo muito separado, né? Por mais que existisse a psicossomática, ainda assim era tratado o ser humano como se ele tivesse uma mente e um corpo, e não como se ele fosse um ser com uma expressão mental e uma expressão física e uma expressão emocional, uma expressão energética. E eu sempre tive a vontade e a necessidade de compartilhar dos meus processos, e por isso eu comecei a gravar vídeos, né? E aí você tem a junção da tecnologia, minha experiência com a tecnologia, que de alguma forma me ajudou nessa familiaridade com o meio virtual, né? A minha experiência com a clínica e o processo de desenvolvimento pessoal, a minha experiência no acampamento com grupos de pessoas e a minha experiência do compartilhar, né, e do gravar vídeos, e tudo isso acabou virando o que virou. O meu trabalho com grupos de pessoas, o meu trabalho com pessoas no meu consultório, a vida online, a interatividade através de congressos como esse que me permitem levar as minhas experiências, levar o que aconteceu comigo mais a longe. Tudo isso foi sendo construído enquanto eu buscava esse algo mais, enquanto eu buscava um senso de prazer que na minha atividade inicial eu não estava tendo. Eu acho que quando eu vejo assim, né,
processo através do qual os adolescentes, os jovens, eles escolhem as suas profissões. Eu faço aniversário no final do ano, então eu entrei na faculdade com 17 anos, né? Quais são os valores, né, por trás, quando a gente escolhe um curso com 17 anos de idade? A gente conhece muito pouco da vida, a gente conhece muito pouco de si mesmo, a gente nem adulto é ainda, né? A gente é um adolescente tardio ali, que não é nem uma coisa nem outra, e a gente escolhe baseado no que a gente acha que a gente gosta, ou baseado no que talvez a nossa família aprove, ou talvez a gente escolha o que a melhor amiga está escolhendo, porque aí vai ser legal a gente estudar junta. E o aspecto pessoal de autoconhecimento, ele acaba ficando em segundo plano, né? Ele acaba não sendo a prioridade. Eu penso em trabalhar para ser alguém, para ganhar dinheiro, para fazer alguma coisa que me dê um sustento, que me dê uma identidade na sociedade. E quantas não são as pessoas que escolhem uma vida baseado no modelo, né, 5x2, né, trabalhando 5 dias na semana, 2 dias de folga, né, no final de semana, ou no modelinho trabalhar a semana inteira esperando chegar o feriado, ou trabalhar 335 dias no ano esperando chegar as férias, ou então trabalhar uma vida inteira esperando chegar a aposentadoria para ser feliz. Esse é o modelo que a gente tem. Então, eu acredito que eu também não esteja falando nenhuma novidade aqui, porque eu imagino que alguém que participe de um congresso como esse, sem dúvida nenhuma, tá escolhendo, né, algo, tá escolhendo uma profissão, tá escolhendo um trabalho novo, algo que agrade pessoalmente, né? Então, eu acredito que até certo ponto, isso tudo que eu tô dizendo é chover no molhado. Mas, de verdade, a reflexão que eu queria propor nesse momento era que a gente prestasse um pouco de atenção a respeito de valores, né? Eu acho que sempre que a gente vai falar em escolhas, é muito importante que a gente se atente a valores, né? E o que eu tô querendo dizer com isso, quando eu falo de valores? No meio de tudo isso, né, que eu estudei e fui conhecendo ao longo da minha vida, uma das coisas que eu estudei foi a programação neurolinguística. E na PNL, né, a questão dos valores é muito importante. Valores é como se fossem assim, né, são princípios orientadores, né? Então, o porquê que eu faço aquilo que eu faço? Qual é o valor por trás da minha atitude? Qual é a real motivação por trás da minha atitude? E aí a gente vai lá pensar na escolha profissional, né? Seja a que a gente faz aos 17 anos de idade, ou seja essa que você está fazendo agora em busca de algo que te satisfaça. Quando a gente faz essa escolha, né? A gente, todo ser humano, eu costumo dizer que seres humanos, nós somos como casas de tijolo. Né? A gente pode ter diferentes modelos de casa de tijolo. A gente pode ter uma casa de tijolo de 3 andares, ou então uma casa térrea, ou então uma casa com piscina, churrasqueira, uma varanda, ou então simplesmente uma casa com porão, uma casa com um sótão, uma casa de 2 cômodos, né? Quarto e sala. Independentemente da casa de tijolo, tijolo é tijolo. Então, todos nós, independentemente daquilo que como nós nos apresentamos ao mundo, nós somos feitos das mesmas coisas, nós somos feitos dos mesmos materiais, né? E esse material principal que eu enxergo como a matéria-prima, né, do homem são as emoções, né? De acordo com a medicina chinesa, a gente tem 4 emoções básicas e a partir dessas 4 emoções básicas a gente tem então todas as outras emoções e todos os sentimentos mais complexos. Essas 4 emoções são alegria, tristeza, medo e raiva, né? Repetindo, alegria, tristeza, medo e raiva. Dessas 4 emoções, que em princípio são emoções básicas, emoções que precisam circular dentro do nosso sistema e que quando a gente bloqueia
essas emoções. A gente tem problemas, né, de saúde, e entendendo saúde como não só física, mas uma saúde emocional, saúde mental, saúde energética, além da saúde física. Cada vez que a gente bloqueia uma dessas emoções, cada vez que a gente age em função de uma dessas emoções em demasia, ou cada vez que a gente bloqueia entrar em contato com determinada emoção, a gente perde esse estado de harmonia e de alinhamento e a gente se torna doente, de alguma forma. Pensando um pouco a respeito disso, assim, né, da alegria, tristeza, medo e raiva, essas 4 emoções, a única emoção que a nossa sociedade nos estimula a sentir é a alegria. Porque se a gente procura um médico e fala que a gente tá triste demais, a gente sai com um diagnóstico de depressão e uma receitinha para comprar o remédio. A mesma coisa com o medo, você tem aí uma série de transtornos fóbicos e você sai com um diagnóstico aí de alguma síndrome e com uma medicaçãozinha. A mesma coisa com a raiva, né? A raiva também é uma emoção que é assim, né, é muito desestimulada, que a gente entra em contato com ela, né, que é a agressividade, que é aquilo que faz a sementinha, né, o broto estourar a casca da semente e germinar, né, mas a gente não pode sentir isso, porque a gente canaliza mal isso, né, a gente estoura a cara do coleguinha no trânsito, então a gente vai se tolhendo, né, e apenas estimulando a alegria, né, apenas deixando que a alegria venha à tona. E uma coisa que eu acho que quando a gente fala em realização profissional, muitas vezes a gente entra em contato com mais um dos tijolos, né, que é um dos elementos básicos do ser humano, que é a vontade de ser valorizado, né? Todos os seres humanos têm vontade de ser valorizados, de serem amados, de serem respeitados, de serem reconhecidos, a famosa palminha, que a gente aprende um dia, né, lá atrás na escola, a gente ganha a estrelinha na mão, chega em casa, papai e mamãe dão um sorriso, a gente se sente tão feliz, né? E a gente passa a perseguir esse aplauso, né? E o medo de perder esse aplauso começa a ser muito grande, né? Então, dessas 4 emoções que eu tô falando, eu queria falar um pouco sobre o medo, como muitas vezes o valor pelo qual a gente faz as escolhas que a gente faz, né? Para mim existem 2 formas de enxergar a vida, e a primeira delas é através da ótica do que eu quero, daquilo que eu anseio, daquilo que eu almejo, e a ótica do eu não quero, né? Estamos imersos na dualidade, sim e não, bem e mal, claro e escuro, quero ou não quero. Então eu vivo a vida perseguindo coisas que eu quero e evitando aquilo que eu não quero. E nesse movimento de evitar aquilo que eu não quero, eu acabo agindo em função do medo, né? Eu acabo deixando de tomar atitudes, eu acabo deixando de me expor a riscos, eu acabo deixando de efetivamente aumentar as minhas possibilidades de sucesso, porque eu tô agindo em função do medo, né? Então, o valor através do qual eu tô fazendo a minha escolha é me proteger. Seja através da segurança, muitas vezes eu escolho uma profissão que não representa um grande desafio, seja através da facilidade familiar, então se eu tenho uma tradição de ter médicos ou advogados ou engenheiros na família, eu já sei o caminho das pedras, então eu escolho esse caminho, seja através de uma profissão que seja uma profissão que dê muito dinheiro, né? Notoriamente dê muito dinheiro, então eu vou trabalhar com o mercado financeiro, né? Porque eu tenho tanto medo de ficar sem o dinheiro que eu vou escolher uma profissão pelo dinheiro. E fica muito difícil quando a gente escolhe trabalhos em função do medo, né? Se sentir realizado, porque a realização não tem a ver com medo, tem a ver com amor. Para mim, o oposto de medo não é coragem e o oposto de amor não é ódio. Para mim, o oposto de amor é medo e o oposto de medo é amor. Então, quando eu escolho uma profissão ou uma atividade baseada em algo que me protege, que me afasta do meu medo, eu estou escolhendo algo e aí eu estou plantando sementes de evitação, querendo colher frutos de realização. Eu estou plantando a semente da proteção, da ausência de riscos, da rede de proteção e estou querendo colher frutos de piruetas, eu estou querendo colher frutos de amor, eu estou querendo colher frutos de alegria e de realização. E isso não tem um bom final. Quem colhe banana não colhe, quem planta banana não colhe tomate. Se eu estou escolhendo uma nova área baseada nos meus medos, baseada nos meus comportamentos de evitação de risco, como é que eu vou
me realizar pessoalmente? Como é que eu vou experimentar encantamento se tudo que eu tô querendo é me cercar de segurança e de conforto? E eu acho que é aí que muitas pessoas não vão adiante, né? Eu acho que quando a gente esbarra nos nossos medos, a gente tem uma grande facilidade em bloquear o caminho, né? Diante do medo, muitos de nós se paralisam, né? Em vez de buscar alternativas, em vez de olhar o medo de perto e entender o medo do que eu tô sentindo, muitos de nós acabam aí o seu caminho, a sua jornada. E o medo, ele é algo, antes de tudo, algo bioquímico, né? A gente tem uma estrutura cerebral bastante antiga que nos aproxima dos homens das cavernas, né? Que é o cérebro reptiliano, que nos coloca diante do comportamento de luta ou fuga, né? Então é aquele núcleo cerebral mais antigo e mais primitivo, que é o que nos torna parentes dos homens erectus e dos homens de Neandertal, que colocam a gente como bichos diante de um perigo, diante de um predador. A gente ou luta ou a gente foge, né? Então a gente examina a situação e se a gente pode bancar, a gente vai para cima, e se a gente se sente assustado, se a gente enxerga medo ali, então eu fujo, né? E isso fazia muito sentido na época dos homens das cavernas. Os homens das cavernas, eles não eram nômades, né? Eles tinham aquela opção de viver dentro da caverna, de se enfiar ali dentro daquela toca. Era a era glacial, então, e dos animais gigantes, né? Era a anta gigante, o tigre dente de sabre gigante, que ofereciam um perigo muito grande para esses homens. Então esses homens, eles andavam em bando, porque o bando protege o indivíduo, né? Quem anda sozinho está muito mais predisposto a sofrer um ataque do que quem está em bando. Eles andavam em bando e eles faziam rápidas excursões para fora da caverna para pegar o alimento e voltavam para dentro da caverna, e a vida deles era assim. Foi só passando o tempo, mudando o clima, né? Os homens, eles foram mudando a sua alimentação, depois se tornou nômade. Enquanto isso, o cérebro foi se desenvolvendo. O cérebro, ele foi desenvolvendo uma parte chamada neocórtex, que é o cérebro que toma as decisões baseadas não só em evitação de medo, mas baseada também em escolhas, né? Baseadas em escolhas racionais. Eu vou atrás, eu entendo, eu conheço, eu questiono as minhas crenças relacionadas ao medo, e eu escolho um caminho diante disso, baseado mais do que simplesmente na bioquímica da luta ou fuga, né? E aí o homem se tornou nômade, graças a esses que tinham espírito de liderança, que foram capazes de começar a questionar o seu cérebro reptiliano, e se tornou nômade e ganhou o mundo, né? Sem esse bancar o risco, né, a gente ainda estaria no sul da África, escondido dentro da caverna, comendo lagartinho, né? Então, a gente, é natural a gente ter esse medo, é natural a gente evitar se expor, porque isso é um resquício do ser humano primitivo que nós fomos um dia. Mas a situação hoje é outra, né? E o que acontece é que muitas vezes a gente vê esse predador natural, a anta gigante, ela vem sob a forma da perda da segurança financeira, ou ela se apresenta sob a forma da falta de valorização da sua família, das pessoas que te admiram. Eu conheço muitas pessoas que até alcançaram uma realização profissional, conseguiram ganhar muito dinheiro com as coisas, mas que estavam profundamente infelizes, pessoas que me buscam no consultório, que compartilham as suas histórias comigo através das mensagens das redes sociais ou e-mail, contando eu estava infeliz, né? Não era aquilo que eu queria. E quando você parava para entender o porquê que essa pessoa estava aprisionada nesse estilo de vida, né, vinham muitos medos à tona, né, vinham medos paralisantes. Então elas estavam com essa estrutura, esse cérebro reptiliano gritando, né, e diante do predador natural elas estavam fugindo, né. E não existe uma outra alternativa a não ser correr riscos. Não existe você sair da zona de conforto sem experimentar algum desconforto,
né? Eu acho que essa questão de entender o motivo das escolhas que a gente faz e entender que muitas vezes o valor que a gente está plantando, a sementinha que a gente está plantando é da segurança, né? Ou do medo, né? Da valorização dos amigos, né? Sem plantar tudo isso e esperar colher realização, não vai acontecer, né? É mais do que simplesmente você se aventurar a fazer das suas paixões o seu trabalho. É mais do que você querer escolher racionalmente uma área de atuação que te dê prazer. É mais do que simplesmente você abandonar uma atividade que não te satisfaça. Se você estiver fazendo tudo isso por medo, você não vai encontrar satisfação. Talvez seja muito interessante fazer esse levantamento, né? De que modo o meu medo vem me bloqueando? De que modo o meu medo vem me impedindo de seguir em frente? De que modo o meu medo vem me fazendo tomar decisões baseada apenas em me proteger dos riscos, né? De que modo o medo que eu sinto de perder o amor das pessoas, de perder a segurança financeira, de perder a liberdade ou o que quer que seja, de que modo esse medo vem atuando como um valor, como um princípio orientador das minhas atitudes, né? Eu acho que esse mapeamento, né, é o primeiro passo, é entender quais são as atitudes que você teria se você não tivesse medo. Se você não tivesse o medo de perder o amor das pessoas, se você não tivesse o medo de perder o reconhecimento das pessoas, se você não tivesse medo de perder a sua segurança, pensando que o amor é o oposto do medo, né? Tem uma frase de um cara chamado Donald Walsh, né? Que ele escreve um livro chamado Conversando com Deus. Em determinado ponto do livro, ele está contando a respeito de uma história que aconteceu com ele e ele traz essa frase, né? Na sua situação, o que o amor faria? Se você não tivesse medo, se tudo que te habita fosse o amor e fosse um encantamento e fosse uma confiança irrestrita de que o universo está te protegendo, o que você faria? Qual seria a sua atitude? Compreender adequadamente a questão dos valores e a importância dos valores para que você possa caminhar com mais leveza na direção da construção dos seus sonhos, isso me parece ser o que há de mais importante. Sem realização pessoal não existe realização profissional. E sem amor não existe realização pessoal. Enquanto houver o medo, enquanto o medo for o valor por trás das atitudes que você está tomando, enquanto o medo for o desencadeador de processos através dos quais você está criando a sua vida no futuro, você vai colher segurança, você vai colher tranquilidade, você vai colher palminhas e reconhecimento das outras pessoas, mas você não vai reconhecer, você não vai colher realização, né? Para colher realização, você precisa plantar realização. Então, entender os medos, entender os seus valores, entender o porquê você vem tomando as decisões que você vem tomando. Tudo isso é fundamental na construção do seu futuro de sucesso. Então, novamente, eu agradeço demais a oportunidade de estar aqui falando sobre esses temas. Quando eu falo com vocês, eu falo comigo também. E vou deixando as coisas mais claras no que se refere também aos próximos passos da minha vida. Porque, mais uma vez, eu estou mudando de caminho, né? Eu estou perdendo a identidade da Flávia psicóloga, da Flávia que trabalha com desenvolvimento humano, estou me tornando a Flávia mãe. E isso, sem dúvida nenhuma, é um recálculo de rota, né? É uma mudança de rota. E eu agradeço muito a oportunidade de falar para vocês, porque assim eu fui me dando conta de coisas que também fazem parte do meu processo. E eu desejo para vocês aquilo que eu desejo para mim, que é tranquilidade, paz e harmonia nas decisões. Porque às vezes a gente pode fazer a mesmíssima coisa, o caminho não muda. Mas se o valor por trás da sua atitude mudar, o resultado vai mudar. Então eu agradeço
Mando um beijo para todos vocês, gratidão aos organizadores do evento, parabéns pela iniciativa e eu espero vê-los em um futuro muito breve. Namastê e até mais!